Caio, você poderia me ajudar a entender? É outra pergunta meio cretina aqui, mas vamos lá. Você poderia me ajudar, Caio, a entender o significado de choro e ranger de dentes? O que isso É quer dizer na choro e Bíblia? ranger de dentes. Porque Choro, onde frequento dizem que é as pessoas que irão para o inferno e estarão em tormento, rangendo e chorando eternamente. É isso, Caio? é o que está escrito no Novo Testamento. Ali haverá choro e ranger de dentes. É nesse lugar da separação de Deus. Ali haverá choro e ranger de dentes. Agora, o eternamente é por conta do pessoal da igreja dele, porque o eternamente para o pessoal da igreja dele, que é uma coisa que eu já repeti à exaustão, é alguma coisa eternamente para eles, é um tempo sem fim. É uma tortura sem fim. Enquanto durar o universo, qualquer coisa, o cara tá lá no cacete. Choro. Imagina que o diabo vira bebê de creche, comparado com um Deus que bota no inferno de choro e ranger de dentes um ser humano que viveu 30 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 80 anos, se viveu muito, 90 e tantos anos, por causa de 90 e tantos anos sem conhecer o cristianismo, sem conhecer a catequese, sem conhecer os dogmas, sem conhecer a bata dos padres, sem conhecer os apóstolos de Cristo, sem frequentar uma igreja, morreu sem dar dízimo, sem dar oferta, sem aplaudir os insanos e loucos da religião, então vai para o inferno, ranger os dentes já, com brustígio de jarrá, rangendo os dentes de raiva de estar no inferno, chorando de raiva, de eternidade a eternidade, a lua acaba, mas você continua. Cara, um negócio desse, nem o diabo consegue imaginar uma tortura pior do que essa. Nem o diabo vira brincadeira nesse ambiente aí. Então, o eterno, fogo eterno do Evangelho não tem nada a ver com espaço-tempo. Não é um fogo sem fim, é eterno. O eterno não tem tempo. O eterno nem é curto nem é longo. O eterno não ocupa lugar no espaço-tempo. O espaço-tempo existe na dimensão do espírito eterno. Agora, o espírito eterno não é o eterno não é um longo e para sempre período de tempo sem fim, sem fim, sem fim, sem fim, senão é melhor adorar o diabo do que o Deus da Bíblia. Eterno é algo que cai numa categoria que os antigos não tinham nem como definir. Só de uns tempos para cá, do início do século XX para cá, fim do século XIX, início do século XX para cá, especialmente depois de Einstein, é que a relatividade do espaço-tempo lançou luz sobre o significado do eterno, que não habita o espaço-tempo. Ele nem habita o instante, nem habita o momento, ele é imensurável na perspectiva de que ele não é quantificável, ele é só qualificável. O eterno é uma qualificação que pode não ter nenhuma duração do ponto de vista da mensurabilidade do espaço e do tempo. Agora, desculpa, você não está entendendo nada do que eu estou falando. Então, eu estou dizendo aqui para quem está entendendo. Você não está entendendo. Talvez você conseguisse entender se você escrevesse aí no meu portal qual é o conceito de eternidade. Eternidade e tempo são a mesma coisa. Aí talvez você começasse a aprender. E se você fizer o meu curso Reconexões, onde eu explico esse princípio em muitas aulas, você provavelmente entenda. Do contrário, você não vai nem entender o que eu estou te dizendo. Então, ranger de dentes é ranger de dentes, sofrimento é sofrimento.
E o inferno é sofrimento, porque é o afastamento de Deus. Agora, ele não tem uma duração que seja medida em espaço e tempo. Não dá nem para falar muito a respeito do assunto, porque não tem a categoria de mensurabilidade que pudesse definir nada disso. O inferno é uma existencialidade, como toda existencialidade, ela pode ter a profundidade angustiosa daquilo que nos alcança como se fosse para sempre, embora não dure nem um segundo. Só quem tem muita profundidade existencial ou algum conhecimento de física, de relatividade do espaço-tempo, de física quântica, é que começa a entender a diferença entre um longo período de tempo, esse universo que a gente conhece aqui, está no espaço-tempo, ele tem 14 bilhões de anos de existência. A Terra está no espaço-tempo, tem 14,6 bilhão de anos de existência. A humanidade tem um registro aí de 200 mil anos, de algum rastro civilizatório que ficou um pouco mais claro para a arqueologia e para a história convencionais de 10 mil anos para cá. Para a história mais evoluída, que está lidando com outras categorias muito mais complexas, já se tem evidência de civilizações humanas complexas de 50, 60, 70 mil anos. Mas foi outro dia e, ao mesmo tempo, não diz nada sobre a eternidade, porque a eternidade não cabe em tempo algum, como tempo algum cabe na eternidade. São conceitos completamente diferentes. É como querer enfiar Deus. Por que a habitação de Deus em templos é loucura? Por quê? Porque o templo é espaço-tempo e o Senhor é eterno. Aí ele diz: os céus dos céus não me podem conter. E vocês querem que eu habite uma casa feita por mãos humanas? Eu habito o coração. Olha como não tem nada a ver com espaço-tempo. Eu habito o coração, não o coração órgão, o coração espírito. Eu habito o coração do quebrantado e humilde. E como diz o livro de Eclesiastes, Deus colocou a eternidade no coração da gente. É uma experiência existencial, não espaço-temporal.